very important in your life, and you killed them both. Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. I got this fantasy. I started working out this fantasy online. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você estiver ouvindo esse podcast. O meu nome é Marisa e hoje a gente tá fazendo mais uma live em forma de podcast em forma de live, não sei qual que é o que se encaixa melhor. Então assim, gente, hoje vai ser um podcast muito especial em vários sentidos, né, Thiago? Em muitos sentidos, porque o projeto vai ganhar um passo a mais, a gente tá muito feliz, a gente vai poder se focar mais no projeto, a gente vai falar para vocês qual é a grande novidade. E também que a gente completou 2 anos de projeto e, pô, isso é muito bom, parece besteira, mas fazem 2 anos já, foram 2 anos muito difíceis porque teve pandemia, para quem não sabe eu tive uma filha nesse meio tempo e foi difícil, mas ela tá aí, fez 1 ano, eu tô feliz, o projeto tá crescendo e sabe... Acho que uma coisa que é legal pensar de quando a gente começou o projeto para agora, Marisa. O quê? Sabe quantos 1000 seguidores você tinha no TikTok quando a gente começou? 200 mil. Cresceu um pouquinho. Brincadeira. Eu lembro que quando a gente começou, eu tava quase nos 200 mil, eu acho. Acho que ainda não tava. Tipo, foi na semana que virou. Pra você ver como você cresceu como produtora de conteúdo, como você tá melhorando seu conteúdo. A gente tá melhorando o conteúdo do podcast. Então, acho que às vezes é bom pensar sobre isso e falar sobre isso. E outra coisa é que eu lembro que quando eu fui bater 200 mil, eu fiz a primeira semana de lives no meu perfil. E agora eu já tô fazendo isso pela 1000ª vez. Então, tipo... gente, a gente cresceu bastante. E é legal, como amigo, ver o crescimento do seu amigo. É muito bom e eu fico muito feliz. Outra coisa que eu queria dizer, você tem uma das melhores comunidades no TikTok. Tipo, de verdade, é uma das melhores comunidades no TikTok. E é isso aí, pô. Isso aí, gente. E como a gente tava falando, a gente tem uma mega novidade pra vocês, né? Que acho que é importante a gente falar com certeza. Porque a partir desse podcast, o nosso podcast vai mudar um pouco, não muito, né? Vai continuar tendo a mesma essência. Mas é que agora a gente fechou uma parceria pra ajudar a gente a melhorar o nosso conteúdo. E crescer ainda mais esse projeto que a gente trata com tanto amor e carinho. Você quer falar sobre a nossa parceria com a iPod? Então a gente fez uma parceria técnica com a iPod que ela vai nos fornecer tanto a edição, distribuição e análise de métricas. Então é uma coisa que vai ajudar a gente produzir o conteúdo melhor, ter mais tempo para fazer o roteiro, saber que a gente está com uma equipe profissional trabalhando com a gente, eles dão um suporte para muitos outros podcasts, para mais podcasts corporativos, mas agora eles começaram uma linha chamada Originals, qual a gente faz parte, e eu tô muito feliz com isso, eu tô até meio arrepiado, porque realmente é uma coisa que vai fazer o projeto crescer, a gente vai poder melhorar o projeto, e também fazer uma coisa que a gente sempre sonhou, mas nunca teve tempo, que foi ir atrás de apoios, porque... não só patrocinadores, as pessoas pensam quando um podcast fala sobre apoios, pensam sobre empresas grandes e tal. Não, mas é sobre ir atrás de patrocínio, sobre ir atrás de apoiador, sobre melhorar as recompensas do podcast, sobre cumprir as recompensas, criar um grupo no Telegram, criar um grupo que goste do podcast, que divulgue o podcast, porque quem faz o podcast é a galera que ouve o podcast, e essa galera nos ajuda muito, porque não tem nada melhor que o boca a boca, né, Marisa? Sim, a gente sempre fala que se vocês querem ajudar o nosso projeto a crescer, se vocês gostam não só do podcast, né, mas também, tipo, da minha página, da página do Thiago, pô, compartilha, manda pros seus amigos, né, traumatiza eles também com as histórias que a gente conta, né, então, você não precisa passar por esse trauma sozinho, tá, gente, pode compartilhar com o pessoal. Então, essa parceria com a iPod, gente, a gente conseguiu graças a vocês, né, porque se vocês não ouvissem, não consumissem o nosso conteúdo, provavelmente a gente não ia conseguir fechar uma parceria como essa. Então é muito importante pra gente, a gente tinha que compartilhar isso com vocês. Então provavelmente vamos ter algumas mudanças aí
no podcast de forma positiva e quem sabe, né, que nem o Thiago falou, agora a gente vai ter mais tempo para planejar os episódios em si, para fazer as coisas acontecerem mesmo. Então, nada melhor do que inaugurar com um caso brasileiro essa nova fase, né? Porque a gente sabe que vocês gostam bastante quando a gente traz casos daqui. Lembrando que se vocês querem continuar apoiando nosso projeto, tem várias formas. Vocês podem ouvir a gente pela Aurelo, vocês podem seguir nossa página lá no Instagram, ou então mandar o Pix misterioso pro e-mail contato apenas-um-podcast@gmail.com, tudo juntinho, com uma mensagem pra gente poder ler no nosso podcast. Podemos começar? Só lembrando de dar 5 estrelas tanto no Spotify quanto na Apple. E vamos lá, vamos começar esse podcast e traumatizar um pouco as pessoas, porque essa carinha aí traumatizou muitas pessoas no Rio de Janeiro. Com certeza, e é mais bizarro porque eu tinha a impressão que a pessoa, a fera da Penha, já tinha morrido, aí eu descobri hoje que não, ela tá vivaça. Tá vivaça. Tá vivaça, né? Atenção, esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis, pois pode conter a descrição de violência psicológica, física e sexual. Não diga que você não foi avisado. Continue agora por sua conta e risco. Então vamos lá. Esse caso, como a gente já adiantou, ele acontece no Brasil e não em qualquer lugar. Ele acontece no Rio de Janeiro, no ano de 1959. E o que acontece, né? No Rio de Janeiro tem as suas estações de trem e por aí vai. E certo dia, em mais um dia que era para ser comum, uma tal mulher chamada Neide Maria Maia Lopes, de 22 anos, acabou conhecendo um homem chamado Antônio Couto Araújo. Os dois se conheceram na estação de trem e, no caso, a Neide vai se tornar a fera da Penha. Ela conhece o Antônio e nisso eles começam primeiramente a trocar olhares, eles começam a conversar, a ter alguns encontros ali mesmo na estação de trem, até que o Antônio finalmente tomou coragem, né, tomou partido, vamos dizer assim, e chamou a Neide pra sair, né, e nisso eles começaram um relacionamento, que vocês já vão dar problema. E a Neide era uma criança bem super protegida pelos pais, que era o Benjamin Lopes e a Cândida Maia Lopes. A gente viu na pesquisa que ela sofria alguns maus tratos dos avós. A gente não sabe quais são os tipos de maus tratos, porque a gente sabe que no mundo criminal eles sofrem bastante tipo de maus tratos, mas eu acho que era mais um maus trato de agressões físicas. Ela era uma moça que lia bastante, ela adorava ler. Ela era aquelas pessoas que eram devoradoras de livro. Ela literalmente lia tanto que o pai dela se irritava com a quantidade que a casa ficava iluminada, porque parecia que a casa nunca ficava com a luz apagada, porque ela sempre estava lendo. É aquele famoso pai que quer economizar a conta de energia, sabe? Fica brigando, ai, fecha a geladeira, ai, apaga a luz. O meu avô é assim, às vezes eu tô, tipo, com a luz acesa porque eu tenho que gravar e ele não entende que eu também preciso da luz do teto, daí ele vem e apaga a luz. É só estudar Copel! Copel é a distribuidora de energia aqui do Paraná. Então assim, gente, ela era uma pessoa, assim, uma leitora voraz, pelo que a gente tava vendo, ela gostava inclusive de ler livros policiais, né, de detetive. Ela gostava muito de ler Nelson Rodrigues, que é um autor brasileiro muito famoso, principalmente de peças de teatro. E que fala muito sobre a vida como ela é, esses dramas amorosos, de a mulher que teve um amante. Ele é bem conhecido, o Nelson Rodrigues, pelas tramas românticas e a vida nua e crua. Sim, eu já li um pouco de Nelson Rodrigues e é bem assim mesmo. Então, assim, né, os dois se conheceram na estação de trem. A Neide já era uma mulher muito culta, vamos dizer assim, né? Porque ela tinha acesso à leitura, ela era muito jovem também, tinha 22 anos. Pelo que eu vi, o Antônio era 5 anos mais velho do que ela, então tinha uma certa diferençazinha de idade. Só que tinha um problema, eles começaram a ter um relacionamento e a Neide não sabia que ele era casado. Então, quando eles começaram a ter um relacionamento, ela não sabia, no caso, que ele era casado, porque ele não falou isso pra ela. E então, até o Thiago colocou ali no roteiro, como todo bom pai brasileiro, ele tinha mulher, filhas e a amante, né? Porque ele era casado com uma mulher chamada Nilza Coelho, e com essa esposa ele teve 2 filhas, que era a Tânia e a Solange, que eram filhas bem pequenininhas, aliás. E outra coisa também, que a Neide, ela meio que achava que eles eram namorados, assim, tipo, pra ela o status deles eram namorando, então, tipo, ela não sabia de nada disso. Exato, então, tipo assim, ela realmente, assim, no começo, ela não tinha noção nenhuma.
Na época, ela trabalhava numa empresa chamada Dulca, que ficava no centro do Rio de Janeiro, e o Antônio trabalhava em uma empresa de ônibus no bairro de Fátima. E o que acontece, né? O encontro deles era praticamente diário, eles sempre se viam, e nisso ela começou a perceber primeiro, né, pelo que eu entendi, que o Antônio tinha um comportamento estranho, vamos dizer assim, Ele não queria muito abrir a vida pessoal dele, era uma coisa... Ela ficava com uma pulguinha atrás da orelha. E foi por meio de um colega de trabalho, né, que trabalhava lá com a Neide, que ela descobriu que ele era um homem casado. E isso vai fazer com que, obviamente, ela pegue uma raiva muito grande do Antônio, mas não ao ponto de, tipo, querer terminar aquele relacionamento. Tipo, não. Ela deu meio que um ultimato pra ele e falou, ó, ou você fica comigo, ou você não fica com ninguém. Na verdade, é uma coisa meio assim, né? Porque, na verdade, ela queria que ele se separasse da esposa, largasse as filhas, pra que ele ficasse oficialmente só com ela. E vai ser justamente aí que vai dar problema, porque ao mesmo tempo parecia que o Antônio não queria largar a família dele, mas também não queria largar a Neide, né? A Fera da Penha. Ele queria meio que continuar as coisas como elas estavam, pra ele tava bom ter a família dele e ter a amante. Porque, pelo que eu entendi, ele não tratava mal a família dele, tirando o fato da traição. Não, ele era um bom pai, ele era presente, ele, digamos assim, ele não tinha, acho que as pessoas do entorno dele, pelo que eu sei, sabiam sobre isso, e na época era muito mal visto essa questão, digamos, essa questão de ter amante era um tabu, digamos. Não é agora como a gente trata como piada e tal, não. Antigamente era tratado, tipo, ele ter uma amante, a amante era, assim, era bem mal visto, sabe? Teve até épocas na história, gente, que era normal ter amante, era esperado do homem ter amante, mas nesse caso, nessa parte da sociedade brasileira, ter amante não era bem visto, não que hoje em dia seja, né, também, mas... era uma coisa muito complicada. E como a gente tava falando, né, a Neide, por meio de um colega de trabalho, descobre toda essa mentira, né, que ela não era namorada, e sim amante de um homem que tinha filhas, e por aí vai. E ela começou a pedir para que ele se divorciasse da esposa, largasse tudo para ficar com ela. Só que, como a gente falou, ele não tava afim de fazer isso, e vai ser aí que ela vai bolar um plano mirabolante, vamos dizer assim, para tentar reverter essa situação. E essa parte eu acho que é a parte mais bizarra, é como ela foi moldando as coisas para ela conseguir o que ela queria fazer. Porque parece, eu nunca assisti, mas eu tenho certeza que quem assistir vai pensar naquela série You da Netflix, aquela coisa stalker, assim, nível máximo. Vale lembrar, né, gente, que a gente não tá na época da internet, a gente não tá na época que, tipo, é fácil encontrar as coisas. Então, tipo, foi na raça, vamos dizer assim, que ela foi atrás e conseguiu descobrir qual era o endereço da casa da família do Antônio. E daí, pelo que eu entendi, Thiago me confirma se é isso mesmo, ela fingiu pra esposa dele que ela era colega de escola dela. E ela, tipo, não se lembrava disso. Ela deu esse migué, foi um migué duplo, digamos assim. A primeira coisa que ela falou, ela teve que achar qual era a casa, ela achou a casa, e ela falou que ela era uma colega de escola. E aí a Nilza, que era a mulher dele, ele não lembrou. Mas aí ela soltou a segunda grande coisa, que ela queria namorar o irmão da Nilza. Então, daí ela ganhou uma certa empatia, digamos assim. Ela era uma pessoa sociável, bem culta, que falava bem. E ela conseguiu enganar a mulher dele. E aí chega na grande parte do plano dela. Então pensa, gente, a gente tá em 1959, a mulher conseguiu descobrir o endereço, descobriu que a mulher tinha irmão, que o irmão era solteiro, provavelmente era encalhado, pelo jeito, né, porque pra ela querer arrumar uma namorada pro irmão, devia ser aquela coisa, não sei, né, eu sei que tem muita gente que tem aquele amigo encalhado, o irmã encalhada e quer empurrar pessoas pra pessoa, né. Não façam isso, por favor. Mas sabe o que é mais bizarro nisso tudo? O Antônio não tava sabendo de nada disso. Vocês acham que tava rolando e ela tinha esse cuidado dele não saber sobre nada disso. Então o marido, né, o Antônio, não sabia que a amante dele tava se aproximando da família, não só da esposa, mas também das filhas. Então ela chega com essa conversa que elas tinham estudado juntas, elas começam a ficar amigas mesmo, ela começa praticamente a frequentar a casa
da Nilza, né, é que uma é Neide e a outra é Nilza, né? Então a Fera da Penha é a Neide, né, a criminosa é a Neide, a esposa, né, a mãe das crianças é a Nilza. Então, só pra vocês saberem, é tudo com N, daí é meio difícil. Mas assim, as duas começam a ganhar confiança uma da outra, simpatia uma da outra, e os encontros delas eram praticamente diários, pelo que eu tava vendo, né? Ela sempre passava na casa ali pra tomar um café da tarde, vamos dizer assim, pra conversar. Entregava um presentinho pra filha, conseguia empatia das crianças. Ela conseguiu ganhar a simpatia das filhas do casal com uma facilidade muito grande. Ela levava bala, ela levava um monte de coisa pras crianças, tanto que a Tânia, principalmente, que tinha 4 anos, que vai ser a vítima dessa história, ela era meio que a xodozinho, a filha favorita, assim, do Antônio, né? E ela sabia disso, que era a criança que ele mais gostava. Então ela focou principalmente em atrair a Tânia, né? Que acho que era Tâniazinha, o apelido dela? Taninha, se eu não me engano. Taninha, isso, Taninha era o apelido dela, porque ela sabia que aquela criança era o xodó do pai e ela queria justamente a atenção dessa criança em específico. Tanto que, tipo assim, ela ganha a simpatia da criança, né, da Tânia, que novamente tinha 4 anos, que ela chamava ela de tia. Não chamava nem pelo nome, nem de você, sei lá. Não, ela chamava de tia, porque realmente, assim, tinha uma aproximação muito grande de todas elas, né? Só que elas, no caso, não sabiam tudo que ela tava planejando por trás. Porque o que acontece? Na cabeça da Neide, né, da Fera da Penha, se ela matasse... Sim, gente, olha que coisa absurda. Se ela matasse a Tânia, a filha de 4 anos... ela ia conseguir fazer com que o Antônio se divorciasse e ficasse com ela, porque na cabeça dela, com a morte da pequena, não haveria motivos pra ele continuar casado. É uma coisa muito absurda de falar, né? Mas foi o que se passou na mente dela na época. E aí outra coisa, e a Neide, ela vai visitar uma amiga e ela percebe que tem um matadouro lá pela Penha e vários urubus estavam passando por esse matadouro e tal. E ela viu que tinha restos de carne estragada, não aproveitada. Daí ela foi perguntar para as pessoas de lá o que era aquilo, se os urubus ficavam sempre ali. E aí meio que falaram, não, os urubus ficam sempre ali, isso é normal, esse matadouro, digamos, as pessoas não cuidam muito. E aí já foi uma das partes do plano, porque dá para ver que ela é uma pessoa muito calculista. Ela planejou, foi um crime planejado, né, Marisa? Muito planejado, aliás, muito planejado. Chega a ser absurdo, tipo, porque não entra na minha cabeça como que ela conseguiu descobrir todas essas coisas e arquitetar tudo pra nenhuma das partes descobrir, sabe? Então isso é muito louco. Então ela ficou conhecida como Fera da Penha, né? Fera por conta do crime que ela vai cometer e Penha porque aonde ela vai desovar o corpo vai ser justamente no bairro da Penha, no Rio de Janeiro, que era onde tinha esse matadouro, e ela achou que deixando o corpo ali, enfim, os urubus iam mexer e ia meio que desaparecer com o corpo. E não parou por aí o plano dela, só pra vocês verem como ela realmente foi fria e calculista pra desenvolver o plano dela, é que ela compra uma arma calibre 22. Porém, em uma conversa com os colegas de trabalho, acaba entrando o assunto armas e matar, né, pessoas, e ela acaba descobrindo que a arma calibre 22, entre aspas, assim, não seria tão eficiente. Tipo, talvez a pessoa não fosse morrer na hora, talvez ainda pudesse haver a possibilidade daquela pessoa ser socorrida, enfim. Então, por causa disso, ela descobre que a arma calibre 32 teria mais potencial em ser letal de forma imediata, vamos dizer assim. Então, ela vai até a loja que ela comprou a arma calibre 22 e troca por uma calibre 32 pra ter certeza que com o disparo ela ia matar de uma vez. Sim. E aí você vê as camadas de planejamento. É como a Marisa falou, é meio absurdo pensar que ela conseguiu fazer tudo isso e aí agora a gente vai chegar no dia do crime, que é no dia 30 de junho de 1960. A Neide, ela liga para a diretora da escola onde a Taninha estudava. Como ela já conhecia a Nilza, que era a mãe da criança, no tempo ela meio que sabia o tom de voz, o timbre, como falar parecido, e ela meio que afirmava ser a Nilza, a mãe da menina,
dizendo que ela não ia poder buscar a filha e que ela ia mandar em uma vizinha para pegar ela mais cedo. Então ela armou um plano, gente, gigantesco. Ela descobriu até qual era a escola que a menina estudava, fez de conta que era mãe no telefone. Vocês conseguem ir percebendo os detalhes e, tipo, o quanto isso foi absurdo, tudo que ela pensou? Então, vale lembrar também que as escolas... Eu não vou falar que toda escola hoje em dia é super segura e que os funcionários super prestam atenção pra quem eles estão entregando as crianças, que a gente sabe que não é bem assim. Mas a gente sabe que hoje em dia tem umas escolas que elas têm até, tipo, autorização sobre quem pode ou não levar a criança e tal. Mas eram outros tempos, Vou né? contar 2 histórias, então. A primeira história é mais curtinha. Por exemplo, a minha filha tem que ter autorização pra tudo, assim, pra qualquer pessoa que for pegar. E segunda, quando eu tava acho que na primeira série, eu fiquei nas últimas semanas de aula lá, eu acho que era o único aluno lá, e a escola acabou me liberando pra um tio meu, só que ninguém anotou nada. E aí minha mãe chegou pra me buscar e eu não tava lá. E minha mãe surtou. Ela, tipo, nossa senhora, eu fui conhecido, digamos, eu estudei do Jardim 3 ao terceirão na escola. E eu era conhecido como o menino que na primeira série a mãe teve, tipo, quase um surto porque sumiu. Ficou essa reputação, gente. Mas sim, antigamente acho que era pior essa questão. Hoje em dia as escolas têm um pouco mais de medida de segurança, vamos dizer assim. Mas é isso, né? Então ela ligou pra escola, fez de conta que era mãe, falou que uma vizinha ia buscar. E justamente por ela já estar há muito tempo conversando com a menina, conversando com a mãe, quando ela chegou pra buscar a Taninha na escola, a criança se mostrou super aberta, né? Super receptiva, ela não estranhou a pessoa, né? Então dava os funcionários da escola olharem e pensaram, não, é uma pessoa de boa, uma pessoa legal, uma pessoa que a criança gosta, porque fazia muito tempo que ela tava tentando encantar essa criança de 4 aninhos, né, gente? Muito novinha. Então, passou completamente despercebido, né? Também teve essa questão, né, ela não ter estranhado. E vai ser aí que ela vai ficar, tipo, 6 horas perambulando com essa menina por todo o Rio de Janeiro, pelo que eu tava vendo, né? Ela chegou a passar em vários bairros diferentes. E algumas horas depois, a mãe da criança, né, a Nilza, vai pra escola buscar a filha dela e nisso ela descobre que a filha dela tinha sido levada por outra pessoa. Eu acho que ela foi, né, ela nem foi pegar, ela foi entregar digamos, uma merenda que ela tinha esquecido de entregar. E aí a diretora da escola falou, não, mas sua filha não tá aqui. E aí ela falou, como assim não tá aqui? Não, ela não tá aqui. E diz que ela ficou bem em choque, assim, ela ficou em choque, desorientada. E aí a diretora já ligou pra polícia, a polícia já foi acionada, porque uma criança literalmente foi sequestrada, né? E até a gente sempre traz essa parte, pra quem acredita na parte mística ou não, mas naquele dia, por algum motivo, assim, não era motivo de resfriado, nem nada do tipo, a Taninha não queria ir pra escola. Ela falou várias vezes pra mãe dela que ela não queria ir na escola aquele dia, mas... Criança tem que ir pra escola. Acabou indo, né? Aquela coisa, né? Criança sempre vai falar que não quer ir pra escola, né? E a mãe achou que era só mais um dia que a filha não queria ir pra escola. Então, ela acabou indo pra escola, né, gente? Infelizmente, é essa a vida, né? Então, como a gente falou antes, ela vai ficar mais ou menos umas 6 horas com a Taninha antes de, infelizmente, né, matar ela. A gente já vai entrar em mais detalhes sobre isso. Mas a gente tem que ter noção, novamente, que a gente tá em 1959 e a gente vai ter um indivíduo que vai ser muito importante nesse caso, que é o Saulo Gomes, que era um jornalista... que até hoje acho que é um dos maiores jornalistas do Brasil, a gente pode falar assim. De crime, ele é considerado, ou acho que se não o maior, uma das referências no jornalismo sobre isso, tanto no rádio quanto na televisão. Ele foi bem disruptivo, pra dizer assim. Você pode só meio que dar uma palhinha, assim, quem que era Saulo Gomes, o que ele fazia? Saulo Gomes, ele era um jornalista, radialista, porque na época ele trabalhava no rádio. No futuro, ele vai trabalhar na televisão. Inclusive, ele vai ser o primeiro jornalista a introduzir o uso do helicóptero nas reportagens jornalísticas, isso em 1967, e
ele andou para que o Datena pudesse correr com seus programas sensacionalistas, né? O comandante Hamilton, gente. O comandante Hamilton deve o trabalho dele pro Saulo Gomes, porque foi ele que teve essa ideia de botar helicóptero. Lembrei agora daquele meme daquela emissora que fez de conta que tinha um helicóptero, aí a outra emissora foi lá e filmou, não sei se você já viu isso. Não. Sabe por que eu quero a imagem do vivo? Tem gente mentindo por aí dizendo que tem helicóptero. Aonde é que tem helicóptero? Fala a verdade, rapaz. Olha, eu vou desvendar o helicóptero deles, olha. Onde tá o helicóptero deles? Ei, não minta não, que mentira tem perna curta. Procurem esse meme, gente. Era 2 programas policiais desse do horário do almoço. Aí, tipo, um canal falou, porque agora a gente tem helicóptero, não sei o quê. Daí eles fingiram que tinha helicóptero. Eles botaram até o barulho. Aí, do nada, o outro canal falou, eles estão mentindo, estão falando que tem helicóptero, mas não tem, a gente achou onde eles estão. Aí eles filmaram toda a arapuca, assim, que eles armaram, assim, pra fazer de conta que tinha helicóptero. Então, assim, gente, aparentemente é um status pra esses programas do horário de almoço ter helicóptero. E ele foi, tipo, um dos primeiros caras que fez isso, né? Ele fez várias reportagens especiais pra vários casos emblemáticos do Brasil, né? Como o do Maníaco do Parque, que já tem episódio aqui no nosso podcast. E o Saulo Gomes foi uma das primeiras pessoas a chegar à delegacia assim que ele soube do desaparecimento. Foi isso? Sim, ele... Como ele era um jornalista, não. Como ele era um radialista muito famoso, as informações meio que iam para ele. Acabava que a galera ligava para ele, digamos, pensava, acontecia alguma coisa e ligava para ele. Ele era uma pessoa de referência para o pessoal do Rio de Janeiro, porque o programa dele era muito ouvido no Rio de Janeiro. E aí foi isso que aconteceu. Ele vai para a delegacia ajudar a atender as ligações para ver se eles conseguem saber o que está acontecendo, o que houve, por que essa menina desapareceu. E aí, eu acho que isso é aquelas coisas meio do acaso, né? Que acontecem e a gente não sabe explicar. Mas o Saulo, ele vai lá e atende a ligação do Antônio. O pai liga para ele e fala, olha, eu acho que eu sei quem está fazendo esse crime. Quem cometeu esse crime. E aí ele se assusta um pouco e pergunta quem? E ele falou, então, a Neide, que é minha amante. Só que a Nilza, que é minha esposa, não pode saber. Tipo, diz que o pai estava mais preocupado em saber da traição do que o paradeiro da filha. Exatamente. Tipo, porque mesmo com o desaparecimento da filha, ele ainda não queria que a esposa descobrisse a traição que ele estava cometendo. E ele também meio que achava que não ia dar nada, achava que ela só estava brava e etc. Porque o que dá a entender é que numa das reportagens, que é o Linha Direta, e a Neide, ela avisou o Antônio que ela sabia da família, que ela sabia o nome da mulher, que ela sabia o nome da filha. Então ele meio que estava ligado que isso estava acontecendo, mas ele achava que não ia dar nada. A gente vê isso acontecer em vários casos, assim, meio vibe lady killers, né? Porque a gente vê vários pesquisadores falando que a mulher, querendo ou não, ela tem essa figura, assim, de não. Uma mulher não é capaz de fazer uma maldade tremenda, né? Isso durou por muito tempo, gente. Se soubessem quantos anos levou pro FBI entender que mulheres também poderiam ser serial killers, foi muito tempo. Foi só com a Aileen Wuornos, eu acho que foi o caso que abriu os olhos, assim, um pouco do FBI. Eles perceberam, porque realmente, assim, geralmente a mulher, a gente não espera que uma mulher vai cometer um crime terrível, mas a gente vê que justamente por ter isso, que muitas cometeram crimes terríveis, né? Porque é uma máscara que é muito fácil de ser mantida. Eles associavam muito mulheres com mulheres envenenadoras, né? Tem muito esse estereótipo. Ainda hoje, acredito eu. Com certeza. Que mulher não gosta de ver violência, que não gosta de ter sangue na cena do crime. Mas a gente sabe que isso é besteira, né? Sim. Então, como a gente estava falando, né, acontece esse acaso, né, desse jornalista que era super importante ir na delegacia, atender o telefonema do Antônio, mas nesse meio tempo, como a gente falou lá no comecinho, a Neide, né, a Fera da Penha, já estava andando com a menina por vários lugares diferentes do Rio de Janeiro. Ela chega a comprar bala, compra pipoca pra menina, e um dos lugares que ela para é em uma farmácia que já era daí no bairro da Penha, que vai ser onde o crime vai acontecer, aonde ela comprou uma garrafa de álcool. E basicamente, por que ela comprou esse álcool? Pra que serviria?
E isso é uma das coisas que mais me impressionou e até hoje eu ouço esse jeito cínico, frio dela dizer: você vai ficar doentinha, eu vou fazer um remedinho para você. Então, ela meio que explica para a criança, porque a criança indaga ela e ela explica para a criança. E a gente vai ver futuramente o que ela faz com esse álcool, né? Sim. Então assim, gente, às 8h30 da noite, a Neide leva a Taninha até os fundos daquele matadouro que a gente mencionou anteriormente. E lá ela executa, né? Ela atira na menina atrás da cabeça. E, enfim, acredito que já tenha sido fatal na hora, né, gente? Ela tinha 4 anos. E depois ela jogou fogo no corpo dela. Foi pra isso que o álcool serviu, né? Pra tacar fogo no corpo da criança. E assim, é muito triste essa parte. Eu acho muito pesado. Sempre quando eu falo isso pra vocês, né? Caso que envolve criança, é muito difícil de contar. Só que nessa altura, a polícia já tinha várias informações. Eles já estavam meio que investigando ela como uma das possíveis suspeitas. De sequestro. É porque nessa hora a polícia estava achando que ela tinha só sequestrado. Isso, só entre aspas, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, com as informações que a polícia obteve sobre a Neide, eles vão até a casa dela e quando eles chegam lá, a bonita, né, tava lá, né, bem nesse termo mesmo, bonita mesmo, porque ela tava super calma, ela tava super tranquila. Os policiais chegam a achar a arma que ela tinha comprado e eles levam ela pra delegacia. E vai ser lá na delegacia que ela vai tirar a foto, que vai ser a foto que vai ficar conhecida. Pra quem tá assistindo aqui a live, essa foto aqui atrás de mim não é uma foto assim que foi tirada tipo antes do caso, não, foi tirado na delegacia. Tipo, simplesmente falar, vamos tirar uma foto sua, e ela foi, fez pose e sorriu. Vai ser a foto também, acredito, a foto da thumb do podcast, né? Porque essa foto ficou muito conhecida, ela ficou muito emblemática, porque literalmente ela fez uma pose pra fazer a foto dela na delegacia sorrindo, bem plena e bem plena mesmo, gente. Porque nos primeiros interrogatórios ela ficou negando tudo. Foram 12 horas de interrogatório com ela, né? Foi bem longo. Foi bem longo. Tava vendo. Aí, nesse ínterim, eles descobriram que o corpo, e a polícia foi atrás, a polícia teve até a sacada de levar ela até o local do crime. E aí no local do crime diz que ela teve uma repulsa, ela ficou fechando os olhos, ela não queria ver. E aí ela meio que contou uma historinha que ela ia falar alguma coisa, voltaram com ela para a delegacia e na delegacia ela continuou negando. E diz que os policiais ficaram bem irritados, porque essa foto eu acho que representa muito ela. É uma cara meio de deboche, sabe? Tipo, pra quem não tá vendo, é meio que uma mulher que ela tá com a mão encostada no rosto e com um sorriso, assim, como se, tipo, estivesse muito feliz, como se nada tivesse acontecido, mas tem um ar meio blasé. De deboche mesmo. De deboche. Então assim, gente, ela ficou literalmente enrolando durante o interrogatório. Ela pedia pra ir no banheiro, pedia água, pedia cigarro, enfim, gente, ela ficou negando o tempo todo, enrolando mesmo. Até que daí, novamente, né, o nosso antagonista, Saulo Gomes, entra de novo nessa história. Porque ele decide dar como é que a gente pode dizer? Dar um truque, né? Tentar fazer ela falar sem falar, vamos dizer assim. Tipo, fazer uma confissão entre linhas, assim. Pelo que eu entendi, ele falou que ia fazer, tipo, um interrogatório com ela, só que ela não sabia que estava sendo transmitida ao vivo. É isso? Essa parte eu também não consegui confirmar muito bem. Mas ela viu que ela estava sendo gravada, mas ela não sabia que ela estava sendo transmitida. Acredito que foi meio que isso. Ela achou que estava sendo gravada, mas no final das contas ela estava sendo transmitida ao vivo. E todo mundo tava com o rádio ligado, tá, gente? Sim. No Rio de Janeiro inteiro, tava todo mundo acompanhando esse caso, então tava todo mundo ouvindo, né? Então ela começou a ser entrevistada pelo Saulo, e nisso o jornalista pergunta: você matou a menina? E ela responde: por que você está me perguntando isso? Eu não vou dizer nada. E sabe de uma coisa? Eu ia matar a família toda, mas não tive tempo. Então, foi falar sem falar, né? Então, quando ela soltou essa frase, né? Eu ia matar a família toda, mas não tive tempo. Ela já confirmou entre linhas que ela era a assassina da Taninha. E aí, depois ela meio que saiu contando a história inteira. Ela meio que, tipo, mostrou a revolta dela de ser a amante,
de não ser desejada, que ela queria ter uma vida com Antônio e etc. Só que assim, as pessoas estavam ouvindo isso ao vivo. E aí, digamos que as pessoas ficaram revoltadas e foram até a delegacia pra fazer o quê com ela? Pra linchar, né, gente? Então, tipo, literalmente milhares de pessoas foram pra frente da delegacia. Assim que houve essa confissão, a polícia já tentou levar ela até uma penitenciária e eles tiveram que fazer toda uma artimanha pra proteger ela, né, pra que o linchamento não acontecesse. Afinal, ela tinha que ser levada a julgamento, né, e julgada pela lei. Então, assim, várias pessoas tentaram atacar ela enquanto ela estava sendo levada até a penitenciária. E vai ser aí, né, que obviamente ela vai tentar como é que é o nome? A alegação de insanidade, né? Tentar falar que ela era insana e por isso que ela teria cometido o assassinato. Porém, a gente sabe que não deu certo no caso dela. Porque não fazia nem sentido, digamos... Ela era uma pessoa fria, calma, calculista, deu pra ver que foi planejado. Então, digamos assim, nem os psicólogos acreditaram e muito menos o juiz. Foi uma coisa que ficou, tipo, muito evidente que era planejado. Sim, dava pra ver que foi arquitetado, tipo, nos mínimos detalhes, né? E se vocês forem ver, assim, os poucos casos, assim, que eu conheço que houve... o aceite, né, da insanidade, a gente percebe que era uma coisa mais impulsiva na maioria das vezes, né? Tipo, era uma coisa, assim, realmente diferente, que não se encaixava no caso da Fera da Penha. E, assim, agora a gente vai pros finalmente. Só pra falar, né, o lugar onde o assassinato aconteceu, o matadouro, hoje em dia é uma praça que é justamente um memorial em homenagem à Taninha, a vítima. Várias pessoas veem ela como uma santa, literalmente, tanto que no túmulo dela frequentemente são encontrados presentes e por aí vai, porque várias pessoas fazem promessas pra ela e aparentemente essas promessas são atendidas, então pra muitas pessoas ela é uma santa. E o que aconteceu depois, né? São várias, assim, gente, agora eu confesso que o último detalhe é o que mais me deu um tombo, mas tudo bem. Então, assim, ela foi levada a julgamento entre 4 e 5 de outubro de 1963. Foram 16 horas de julgamento e o júri basicamente condenou ela pelo crime de sequestro e de homicídio. E ela foi sentenciada a 33 anos de prisão, sendo 30 anos pelo homicídio e 3 pelo sequestro, sendo essa prisão em regime fechado, né? Porém, como vocês sabem, o Brasil sempre dá uma surpresinha no final. Ela não ficou 33 anos presa, ela ficou 15 anos na prisão e depois disso ela foi liberada e como a gente adiantou lá no começo, ela ainda está viva. Ela tá com 85 anos. Ela viveu muitos anos na companhia dos pais até eles falecerem e pelo que a gente viu, ela continua vivendo no bairro de Cascadura, no Rio de Janeiro, no apartamento dela sozinha, né? Tipo, bem na dela, pelo que eu entendi. E ela tinha, digamos que era uma coisa que chamava a atenção das pessoas dentro da prisão, que ela ficava, e não sei porquê, mas deixavam ela ficar com uma boneca, e ela ficava segurando a boneca e meio que ficava quase que o dia inteiro, sei lá, mexendo nessa boneca, fazendo essa boneca nanal, coisa do gênero, dando atenção. E até os psicólogos acharam estranho, mas vai entender. Mas ela acabou saindo com 15 anos, que eu acho meio revoltante. A gente pode ir pro momento 5 centavos? Ou você... Não, peraí, a gente tem o último detalhe. Tem o último detalhe, que foi o que me deu o tombo, que eu acho que quem tá ouvindo, se tá em pé, senta. Porque, a gente falou o que aconteceu com o local, a gente falou o que aconteceu com a Fera da Penha, mas o que aconteceu com os pais da Taninha, né? Eles continuaram juntos. Eu confesso que quando chegou essa parte eu li, eu falei, não, amiga, não acredito que você perdoou esse cara. Sim, gente, a mãe perdoou. Eles tiveram outras 3 filhas, aliás, e ficaram juntos até os 2 morrerem, né? Pelo que eu vi, acho que o cara morreu em 2014 e ela morreu em 2020, ou foi o contrário, mas morreram aí recentemente e continuaram juntos, gente. Ela perdoou a traição, perdoou tudo, tiveram mais filhas e
foi isso, gente. Nossa, eu juro que essa foi a parte, assim, que me deu tombo, assim. Uma das partes do caso, assim, que é aquela parte, se tá sentado, é melhor sentar, sabe? Porque eu realmente não acreditei, porque eu não consigo imaginar perdoar uma coisa dessa, porque não foi só a traição. Por causa da traição, uma filha minha foi assassinada, sabe? É muito, digamos, pessoal o crime. Então, eu também não sei. Vamos pro momento 5 centavos? Vamos. Momento 5 centavos. 5 centavos, né? Mas como é que é cada um com o seu desencargo de consciência, né? Eu vou ativar o chat aqui rapidinho Pode pra ver se o ativar, pessoal... vai ser até legal ter essa interação ao vivo. E aí, gente, qual a opinião? Também tombaram com a informação que eles ficaram juntos? Assim, gente, esse caso eu acho que ele é muito terrível. Terrível mesmo, assim, em vários sentidos. Tipo, que nem eu falei, eu acho que o Thiago, ainda mais que ele tem filha, é muito difícil, sempre foi difícil pra gente falar sobre casos que aconteceram com crianças. Eu acho que esse é um caso, assim, tenebroso pelo quão frio e calculista ela foi, mas eu confesso que o que mais me pega é o fato deles terem continuado juntos, porque não entra na minha cabeça, gente, não entra na minha cabeça. E, tipo assim, saber que ela tá viva ainda, tipo, sabe lá Deus o que ela tá fazendo, o que ela tá pensando, ela tá lá na casinha dela, e eu imagino que ela deve estar com... A gente não tem foto dela hoje em dia, então eu imagino, assim, que ela deve estar lá, tipo, fazendo as coisas de senhora dela, então, tipo assim... Mas bom, pelo menos o que os psicólogos dizem é que ela realmente ficou bem arrependida, porque ela falou que isso nunca ia sair da cabeça dela e que ela ia viver essas coisas meio que pra sempre, assim. Então, que, tipo, ela ia ficar, segundo ela ia ficar presa na própria prisão da mente dela. Então, não sei se ela se arrependeu. Vou ser bem sincero que nesse caso, eu confesso que eu não sei se uma pessoa assim consegue se arrepender, porque eu acho que ela tem um ar meio de psicopata, sabe? De ser totalmente fria e não se importar com os outros. Ela meio que só se importa com ela e com a felicidade dela. Então... Hoje é aniversário dela, meu Deus, gente. Por que a gente sempre faz isso, de contar as coisas no aniversário? Really? Não é possível. É aniversário dela. Ah, não. Ai, gente, que lindo. Ela fez 86 anos. Não, sério? Não, agora Não, é verdade. Gente, é a terceira vez que isso acontece na minha live. 2 de março. É hoje, gente. Eu não tinha visto que era hoje aniversário dela. Que horror. Que terrível. E eu vi a foto que o pessoal tá comentando aqui dela com o radinho. Gente, tá vivendo a vida dela. Eu vi que umas pessoas perguntaram ali no chat e as outras filhas do casal, gente, não tem nada sobre. Pô, a gente meio que só sabe que eles continuaram juntos, continuaram prestando homenagens à filha que faleceu. Mas, tipo, como as outras filhas estão hoje em dia, não achei nada, assim. É muito difícil. Sempre falo, se a gente falou o que aconteceu é porque a gente achou. Se a gente não falou é porque não tem... Que a maioria, tipo, se esconde mesmo, assim, filhos e tal. Eles não gostam muito de ficar na mídia e tal. Que nem eu falo. Só a do BTK, do Smile Face Killer, são essas, assim, que eu sei que falam abertamente. Mas a maioria some, assim, tanto de filhas de serial killers, de assassinos, quanto o contrário, né? Mas, assim, né, gente? É aniversário da Fera da Penha. A gente não sabia. Nossa, a gente não sabia, de verdade. Nossa, que bad vibes. Mas outra coisa que me deixou meio bad foi que tem vários, digamos, jornais que cobriram, porque na época foi a notícia mais, digamos, bombástica. E ela também foi conhecida como, além de Fera da Penha, ela foi conhecida como o Diabo de Saia, alguma coisa assim. Não, são vários nomes. Espera aí que eu cheguei a ver ali. São um nome pior do que outro. Aparentemente ela não se casou depois, gente. Ela literalmente tá... Olha os nomes que ela ficou conhecida. Fera da Penha, Mulher Fera, Frankenstein de Saias, Mulher Monstro, Besta Humana, Escorpião Fêmea, Primeira Psicopata, Superstar e Fera da Penha. Mas meio que o Fera da Penha foi o que pegou. Acho que entre Frankenstein de Saias, Escorpião Fêmea, eu acho que Fera da Penha pegou um pouquinho melhor. É que nem o BTK, que queria ficar conhecido como estrangulador poético, sabe? Nossa, não ornava o nome. E teve uma das coisas que eu fiquei meio... Eu não sei se é realmente, mas digamos, jornal publicou a foto do corpo, assim, na primeira página. E eu fiquei, pra quê?
Gente, o Brasil teve muito disso. Esse jornalismo sensacionalista não é só no Datena, existe há bastante tempo no Brasil. Sim, já é parte cultural, vamos dizer assim, do Brasil. Acho que o podcast acabou.